Cada um cuida de si, e aquele que é capaz de embromar a todos melhor do que a si mesmo é quem leva a vida mais alegre. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Crime e Castigo, finalmente a resenha, agora não o vlog. Tô aqui num cenário diferente, mas hoje vai ser resenha. Esse livro, então, talvez a obra mais conhecida do Dostoiévski, um livro que ele publicou em 1866 em formato fascicular, né? Esse livro foi publicado em capítulos numa revista, a mesma revista que publicou o Guerra e Paz, do Tolstói, olha que interessante. E eu li o livro praticamente inteiro nessa tradução do Paulo Bezerra, que saiu pela editora 34, né? Eu dei, assim, uma outra olhadinha na edição da Todavia, li a apresentação, mas teve um momento, assim, que eu fiquei um pouco confusa em relação a um termo, que eu fui dar uma comparada, mas foi basicamente esse momento, que até por uma questão de tempo, foi basicamente essa única conferência que eu fiz lá na edição da Todavia, traduzida pelo Rubens Figueiredo. Essa foi a terceira leitura que eu fiz desse romance, foi uma alegria pra mim, foi a primeira vez que eu li numa edição traduzida do russo. E eu considero Crime e Castigo uma espécie de porta de entrada no Dostoiévski pra mim. Eu nunca lembro direito se o primeiro romance dele que eu li foi o Crime e Castigo ou se foi o Memórias do Subsolo. Foi um desses dois. E o Crime e Castigo claramente foi o que me causou a melhor impressão, porque o Memórias é um livro um pouco difícil, ele tem inclusive um protagonista complicado e ele envolve também umas questões teóricas que eu acho que na época que eu li eu não estava preparada para compreender, né? Mas o Crime e Castigo então ficou sendo assim para mim aquela obra que tornou o Dostoiévski um autor instigante que eu queria ler mais e conhecer mais, enfim. E hoje eu considero um dos meus autores favoritos. Sendo esse talvez o romance mais famoso do Dostoiévski, é muito difícil não conhecer o enredo do livro. É um livro que envolve crime, como diz o título, e acho que praticamente todo mundo que já ouviu falar desse romance sabe que a gente tem um protagonista, o Raskolnikov, um estudante que comete um assassinato, né? Então, vamos já partindo aqui dessa premissa clássica, tá? Então eu vou falar mais ou menos da sinopse básica. Acho que é difícil se você for ler, por exemplo, a sinopse da contracapa do livro. Isso vai estar escrito. Então a gente tem esse estudante que está numa situação muito difícil em São Petersburgo. Ele era estudante de Direito. O nome dele era Rodion Romanov Raskolnikov, algo assim. Mas ele é sempre mais conhecido pelo seu último nome, Raskolnikov, que significa cindido, cisão. Vem de o radical da palavra tem algo com essa relação tanto de cisão quanto de cisma, né? Então uma ideia de divisão. E que tem muitos significados aqui, mas eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Esse estudante, então, comete um crime. Ele decide assassinar uma agiota, que também é muito descrita aqui como usurária. E a usura ou a agiotagem era uma prática bastante comum na Rússia da época. O próprio Dostoiévski era metido com vários agiotas, devia pra caramba, era uma pessoa com sérios problemas de administração das suas próprias finanças. E o Raskolnikov decide, não é um crime que acontece assim num rompante, que ele vai assassinar então essa senhora, a Aliena. E a decisão do Raskolnikov tá ligada a certas ideias, né, certos pensamentos, teorias que ele desenvolve. O Raskolnikov então é esse jovem de 23 anos e no momento em que o crime acontece e que antecede o crime, ele tá passando por uma pobreza muito grande. Ele mora numa São Petersburgo que vem de um processo relativamente recente de urbanização, que é uma cidade onde as moradias são todas divididas em cubículos, é uma cidade que reúne uma quantidade maior de pessoas, e essa urbanização e essa organização social evidencia muito a pobreza das pessoas. Então é uma São Petersburgo descrita no livro de uma maneira bastante claustrofóbica até, então a gente tem, para além das angústias do protagonista, uma certa noção de claustrofobia, mesmo quando ele está no espaço aberto, né, na rua. E o Raskolnikov, além de estar muito pobre, ele acaba abandonando a universidade. Durante um tempo ele tenta se sustentar
dando aulas, mas ele tá numa situação assim econômica muito periclitante. Então ele tá faminto, ele tá doente e ele tá muito insatisfeito também. As mulheres da sua família, o pai dele parece que é falecido, não se fala muito dele. As mulheres da sua família, sua mãe, a sua irmã, acabam fazendo alguns sacrifícios por ele, né? Então elas acabam mandando o único dinheiro que elas têm, seja de pensão ou seja do próprio trabalho. A irmã dele trabalha como governanta. Mas aí ele vai tomando ciência de alguns outros sacrifícios, inclusive de um casamento que a irmã dele está disposta a fazer unicamente pela possibilidade de ajudá-lo, né? Pela possibilidade de se sustentar melhor, de ter uma segurança financeira, apesar do pretendente não ser lá dessas coisas, mas de também, de repente, conseguir um emprego para o Raskolnikov ou dar dinheiro para ele, enfim. E o Raskolnikov vai ficando cada vez mais aviltado, porque o Raskolnikov é um rapaz de ideias, né? Então ele tem algumas ideias que ele vai desposando. Esse romance, a gente poderia dizer que ele é, em grande medida, um caminho de autoconhecimento do personagem Raskolnikov, é um caminho de tomada de consciência, é um caminho de confrontação dos próprios atos, da própria natureza e da própria culpa. O Raskolnikov faria parte de uma geração que é o tempo inteiro descrita no romance como uma nova geração, que está desposando certas teorias vindas principalmente da Europa. Uma série de teorias como o liberalismo econômico, o utilitarismo, ideias nihilistas, um certo individualismo. Várias dessas ideias vão, inclusive, contaminando tendências do socialismo utópico, com o qual Dostoiévski flertou na sua juventude. E o Dostoiévski olha para essas teorias com muitos maus olhos. Ele teme muito essas influências utilitaristas, individualistas, cientificistas também, né? Existe toda uma tendência cientificista, determinista, que inclusive ele critica bastante no Memórias do Subsolo. O Raskolnikov, de certo modo, está aí flertando com essas ideias e ele começa a pensar a sua vida a partir dessas ideias. E ele, então, elabora aí essa teoria, que seria a teoria dos homens ordinários e dos homens extraordinários. Os homens ordinários seriam uma massa, né, o povão, as pessoas normais, as pessoas que obedecem às leis, que se submetem a elas. E as pessoas extraordinárias seriam aquelas pessoas que estão acima da lei, elas têm uma grandeza tal e os seus planos, os seus atos favorecem de tal modo a evolução da espécie humana, o andamento da sociedade, da cultura, que elas acabam redefinindo o que é certo, o que é errado, o que é aceitável em termos de ética. E aí ele vai citando uma série de figuras que teriam sido esses homens extraordinários, em especial uma ênfase grande na figura do Napoleão, que era uma figura ainda muito comentada aí no século XIX, mas ele fala do César, ele fala de Maomé. Então ele cita várias figuras que teriam sido essas pessoas cujas ideias e grande desenvolvimento as colocariam, de certo modo, acima da moral e capazes de criar um novo modo de viver, um novo modo de encarar o mundo. O Raskolnikov, então, começa a achar que ele pode ser bem esse ímpeto juvenil, né? Que ele talvez possa ser, assim também, um homem extraordinário. E aí ele começa a tentar fazer uma conciliação entre o bem da humanidade, em especial o bem das pessoas pobres, né, o bem dos desvalidos, dos injustiçados, com um crime. Então, com a ideia de um crime possível. Então, você poderia fazer algo como um Robin Hood, mas um pouco mais violentinho, porque uma vez que ele está acima da moral, ele pode dispor de vidas, ou seja, ele pode matar. Então, Raskolnikov tem essa ideia do crime, que é o do assassinato da agiota, porque, como todo usurário, ela estaria explorando os pobres, explorando a pobreza, explorando a miséria. Então, essas pessoas são pesos mortos, são estorvos. Elas atrapalham o desenvolvimento da humanidade. Então, matá-la seria fazer um bem para os injustiçados. Então, ele começa a tentar conciliar essas ideias. Aí é interessante falar um pouco sobre o nome do Raskolnikov, né? Rodion que é o primeiro nome dele, tem uma ideia de pátria. É um nome que traz um radical que significa pátria. O nome do meio, que seria Romanovich, ele seria o filho do Roman, algo assim, também se refere, de certo modo, aos Romanov, a dinastia que comandou, né, governou a Rússia durante tanto tempo. E o Raskolnikov traz, então, essa ideia de cisão. Então,
Também existe uma ideia na figura do Raskolnikov de uma Rússia cindida, de uma Rússia que está aí num processo de divisão. Em parte porque a gente está tendo a chegada e aceitação e fermentação dessas ideias vindas da Europa Ocidental, mas também uma tradição mais local, mais conservadora, mais campesina, mais czarista, ligada à Igreja Ortodoxa. Então, talvez estivesse aí havendo Dostoiévski acenando uma cisão cultural interna na própria Rússia. Cisão também tem uma série de significados em relação ao próprio personagem, porque o Raskolnikov, apesar dessas ideias que ele começa a ter, ele é uma pessoa generosa. A gente vai descobrindo ao longo do romance que ele ajuda pessoas. Inclusive, quando ele toma contato com uma família específica aqui no romance, os Marmeladov, que são pessoas que vivem muita pobreza, são pessoas que vivem uma série de problemas. O Marmeladov, pai, né, ele é um alcoólatra e ele gasta todo o dinheiro da família, inclusive o dinheiro das crianças comerem. É uma pessoa que não tem controle sobre as próprias paixões, sobre as próprias pulsões. Ele tem vários filhos esfaimados e a filha mais velha dele se vê obrigada a se prostituir para sustentar os seus irmãos. A mãe, a Katerina, é uma pessoa tuberculosa, é uma mulher doente e que sofre muito desgosto com esse marido. E no contato com essa família, o Raskolnikov fica muito condoído. E ele tem vários atos de generosidade com essa família, que é a maior parte, vamos dizer assim, da generosidade que a gente vai ver aqui. Mas tem outros momentos em que o Raskolnikov ajuda desconhecidos na rua, fatos que a gente fica sabendo que amigos dele falam no livro. Então a gente vai sabendo que o Raskolnikov, ele tem esse lado altruísta. Essas ideias que ele vai desposando vão fazendo com que ele flerte cada vez mais com o individualismo e o utilitarismo, que num sentido assim, mais ou menos darwiniano, desconsidera os mais fracos, considera como natural a prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos e busca, de certo modo, um bem-estar da maioria, e isso aí também depende de onde se olha e de que critérios se adota. Mas ele tem também esses momentos aí de altruísmo. Então, o Raskolnikov também está cindido nessa ética. A ética do cuidado com o próximo e a ética do o mais forte que prevaleça. Na página 499 tem um trecho que diz assim: em geral, os russos são um povo pródigo, Avdotya Romanovna. Pródigo como sua terra e extremamente inclinado para o fantástico, o desordenado. Mas o mal é ser pródigo sem ter uma genialidade particular. Então aqui a gente tem um pouco dessa discussão levada para uma noção de nação, que estaria também contida no nome do Raskolnikov. Boa parte da crítica que Dostoiévski tem com essas teorias não é só por uma carolice. Eu falo o tempo inteiro do quanto ele é religioso, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre Dostoiévski e a religião que inclusive ajuda muito quem leu, porque várias das coisas que acontecem aqui estão mais ou menos explicadas lá, nessa questão da relação e da visão sincrética que o Dostoiévski tem do cristianismo ortodoxo russo com o folclore russo, né? Como essas coisas se misturam, não são necessariamente parecidas com o cristianismo como a gente aqui no Brasil ou Ocidente está acostumado a ver. Mas um dos problemas sérios que o Dostoiévski tinha, para além dessa questão individualista, ou seja, farem a porra meu pirão primeiro e aí vira o caos, né? Vira o inferno. O Dostoiévski tendia a acreditar que essas teorias pensavam a humanidade num sentido muito abstrato. E que pensando a sociedade num sentido muito abstrato, perdia-se de vista o sofrimento real das pessoas. E perdendo isso de vista, perdia-se a própria noção da sacralidade da vida das pessoas. Então, sabe aquela frase famosa que é atribuída ao Stalin, mas me parece que não é dele, que é a do pra você fazer um omelete você precisa quebrar alguns ovos? Então é meio que isso, assim, pra você chegar numa realidade melhor você precisa, né, de umas baixas. Então o Dostoiévski repudia muito esse tipo de pensamento e ele achava que essas teorias poderiam redundar nisso e que um mundo possível, um mundo onde a vida prevalecesse, ele não podia ser obtido quanto mais materialista, cientificista, individualista, utilitarista a sociedade se tornasse. Não por acaso esses tipos de crítica estão muito espalhados nos romances dele, né? No Idiota ele vai criticar muito o endeusamento do dinheiro, uma visão materialista, uma visão de acúmulo de capital. No Memórias do Subsolo ele critica bastante o determinismo, o racionalismo.
Nos Irmãos Karamazov, na figura do Ivan, ele critica um bocado a visão nihilista de mundo, que aqui, de um certo modo, ele já começa com essa visão nihilista de mundo. Então ele sempre vai tentando problematizar essas novas teorias, que, diga-se de passagem, Dostoiévski conhecia muito bem, porque ele lia essas coisas. Ele fez parte de círculos, eu tô sempre citando aqui Círculo de Petrashevsky, ele lia outros livros, inclusive nessa questão das diferenças de gerações, as gerações que começam a aderir mais a esse tipo de ideias. Ele estava muito ciente e por dentro das discussões filosóficas que vinham de livros contrários aos dele, como os livros do Tchernyshevsky ou a obra-prima, provavelmente, do Turgenev, que é o Pais e Filhos. Então, são livros que discutem essas questões, mas de uma perspectiva crítica diferente da dele. Enquanto eu lia o livro, eu pensei numa outra questão pro nome do Raskolnikov, que eu não faço ideia se o Dostoiévski tinha isso em mente, né? Porque o nome dele, como a gente viu, significa cisão, divisão, cisma. E o Raskolnikov, depois que ele comete o crime, mais um tipo de cisão que ele vai ter é a cisão da espécie humana. Ele começa a se sentir cada vez mais desconectado das pessoas. Ele começa a se sentir como se ele tivesse imergido num individualismo que criasse um abismo intransponível entre ele e o restante das pessoas. Parte da angústia dele no romance tem a ver com isso. Não por acaso ele começa a se afastar da própria família, dos próprios amigos. Ele tenta, pelo menos, né? Mas eu fiquei pensando para trazer, né, para não descartar a perspectiva religiosa, que também era muito importante para o Dostoiévski, é que diabo, ele vem de uma palavra grega que chama diabolos. A gente, na verdade, vai herdando o termo latinizado, mas ele vem do grego, e esse termo grego, ele significa divisão. Ele também tem essa ideia de divisão. Não sei se é uma coincidência ou se Dostoiévski tinha isso em mente. A gente pode dizer, de certo modo, que essa noção do homem extraordinário antecipa a noção de super-homem do Nietzsche. O problema é que a gente vai vendo quão difícil e complicado é para o Raskolnikov assumir esse lugar, para ele encarnar esse ideal. E, na verdade, o que a gente vai vendo ao longo do romance é o caráter corruptor do crime. Como que esse crime mancha as pessoas? Não por acaso o Raskolnikov vai se sentindo apartado do resto das pessoas. Então, como a pessoa vai ficando destruída, atormentada por dentro. E a gente vai vendo isso, por exemplo, nos pesadelos que ele tem, e a gente vai vendo isso belíssimamente desenvolvido nos personagens que fazem paralelo com ele, duplo com ele. Esse é um personagem que explora muito os duplos. A gente vai ter uma oposição maravilhosa de personagens aqui. Os personagens desse romance são muito bons e eles têm uma profundidade, uma dimensão psicológica muito grande, como é bem particular do trabalho maduro do Dostoiévski, embora no trabalho não maduro ele já tivesse boas inserções nesse sentido. Mas a gente vai ter esse pretendente da irmã dele, da Dunya, que é o Luzhin, que é um homem bastante ambicioso, egoísta, sovina, e ele vai ter, de certo modo, o seu paralelo com o Raskolnikov. E a gente tem o lascivo Svidrigailov, que é um homem que difamou a Dunya antes, também tinha olho nela no passado, ela foi governanta na casa dele, e ele é um homem que tá assim, vive para realizar seus desejos mais baixos e imediatos. Mas ele também é uma pessoa com certos ímpetos de bondade. Então, a identificação dele com o Raskolnikov talvez seja mais forte. E o Raskolnikov sempre querendo tecer distinções entre ele, dizer que eles não são iguais. O Raskolnikov seguiria uma moral, enquanto que o Svidrigailov não. Mas existem outros tipos de duplo também. O Raskolnikov vai ter os duplos da bondade, né? Aqueles que, no sentido da caridade, por exemplo, são melhores que ele. O exemplo é a Sônia, a moça que tem que se prostituir. A Sônia encarna o amor ágape, sacrificial. Ela é capaz de fazer qualquer sacrifício pelas pessoas que ela ama. Raskolnikov fica meio lá, meio cá. O individualismo e o egoísmo dele não deixam que ele faça essa entrega total. Ele fica o tempo inteiro julgando a inutilidade de certos sacrifícios. Uma outra figura é o Porfiri, que é um grande personagem, que é o juiz de instrução, que fica disputando intelectualmente com o Raskolnikov. Ele tem grandes conversas de dois personagens, o Raskolnikov e o Porfiri, onde eles ficam tentando desvendar um ao outro, trapacear um ao outro, disputar intelectualmente. E a gente vai podendo ver no romance quem é mais esperto, quem tá prevendo mais que o outro, quem tá vendo mais do que o outro. Esse é um jogo interessantíssimo no romance também. Mas essa questão do caráter corruptor do crime fica muito evidente nas figuras do Raskolnikov, do Svidrigailov e do Marmieladov.
o alcoólatra. A gente vai vendo o rastro de vítimas que essas pessoas deixam, né? Então, as pessoas que por causa deles sofrem, morrem, têm de se sacrificar. E tem também o caso quando eles mesmos são as vítimas daquilo que eles mesmos fazem. Então, assim, esse rastro de destruição e vítimas que vai se criando a partir dos atos criminosos, né? Dos atos da escolha pela maldade. Além da profundidade, complexidade e dimensão psicológica dos personagens, e alguns são ótimos, eu destacaria aqui definitivamente, além do Raskolnikov, a Dunya, a irmã dele, o Porfiri, esse juiz de instrução inteligente com quem ele fica conversando sobre teorias e possibilidades do crime. O Svidrigailov, que é assim, é um pulha, é uma pessoa péssima, é um fanfarrão, é um criminoso, mas é divertido, é engraçado, é bem-humorado, é bonachão, mas também é complexo, é dissimulado, enfim, excelente personagem. Mas essa questão psicológica também pode ser verificada no Delírio. Esse é um romance que tem todo um tomzão assim de pesadelo, o personagem delira muito, a própria noção do tempo no romance fica afetada pelo tempo psicológico, então é um tempo que se expande, se comprime, fica difícil entender quanto tempo passou. A gente também tem várias questões de sintomas, como eu normalmente falo, que fazem com que a relação dos personagens com a realidade fique afetada. Então personagens que não conseguem mais perceber tão bem a realidade. E assim, uma coisa fortíssima nesse romance é o tom de medo, paranoia, perseguição, desespero, pesadelo que acompanha o Raskolnikov. O romance chama Crime e Castigo, mas a gente pode dizer que boa parte do romance é o castigo. E não só porque, eventualmente, ele vai pagar especificamente pelo crime que ele fez, mas porque depois que o crime é cometido, ele vai passar por todo esse martírio das emoções. Vai ter o medo, ele vai ter a paranoia, ele vai ter a perseguição, ele vai ter a dúvida, ele vai ter o processo doloroso de autoconhecimento, que é entender se ele é mesmo ou não um homem ordinário ou um homem extraordinário. E é ser confrontado com a própria ética, né? Será que essa ética se sustenta? Será que dá pra fazer a conciliação que ele quer fazer entre o altruísmo e um certo crime utilitário? Como eu falei, os personagens, vários deles, servem de duplos pro Raskolnikov. E esses duplos ajudam o Raskolnikov, a se entender, 2 a pensar, né? 3 a avaliar o que ele fez de modo mais aprofundado. E age. Então a gente vai vendo que na medida em que ele vai percebendo a identificação ou a diferença ou as semelhanças que ele tem com esses determinados personagens, isso vai ajudando o Raskolnikov tanto a tomar decisões, a agir, como a compreender o que de fato está acontecendo. Crime e Castigo também é um romance gostoso de ler, porque ele tem aquela coisa meio dramalhão, bem de folhetim mesmo, estilo de folhetim. Então ele é um romance meio curioso, complexo na sua forma e no seu estilo, porque ele tem essa coisa da densidade psicológica e da densidade filosófica, mas ao mesmo tempo ele tem momentos de humor. Ele tem uns momentos cômicos, o Dostoiévski explora demais o tragicômico, ele tem momentos de drama que são extremamente melodramáticos, é um romance que tem muita coloquialidade também, então ele traz muita teatralidade. Relendo esse livro com um pouco mais de bagagem literária, foi impossível não me lembrar do Shakespeare. Em vários momentos, até no vlog de leitura eu falei isso, eu me lembrei da Lady Macbeth, depois eu me lembrei do próprio Macbeth. Na figura dos grandes vilões, eu me lembrei muito do Ricardo III, que é meu vilão shakespeariano favorito, provavelmente. Mas eu também lembrei um bocado da Charlotte Brontë. Eu já li em algum lugar que o Dostoiévski leu os romances da Charlotte Brontë. E a Charlotte era uma escritora que lia muito e que também procurava discutir os quiprocó da sua época, sabe? Quiprocó religioso, quiprocó político. Ela tinha esse interesse também em fazer certos contrastes nacionais e culturais, que é uma coisa que o Dostoiévski claramente faz da Rússia em relação à Europa ocidental, e a Charlotte faz muito, por exemplo, da Inglaterra em relação à França, dos protestantes em relação aos católicos. E a Charlotte é essa autora que também pesa a mão do drama, às vezes, do melodrama, né? Ela era uma escritora que tinha muita relação ainda com o gótico, e eu consigo imaginar Dostoiévski leitor de Charlotte Brontë, queria dizer isso. Embora a gente saiba também que Dostoiévski era muito fã do Dickens.
o que também é bastante compreensível nesse contexto, quando se pensa o estilo. Também foi muito importante para mim fazer essa releitura depois de finalmente ter lido Os Escritos da Casa Morta, ou Recordação da Casa dos Mortos. Porque a gente vê que essa experiência da prisão do Dostoiévski é muito marcante também para o Crime e Castigo. A gente sabe que muito da experiência do Dostoiévski foi ficcionalizada e aproveitada nos Escritos da Casa Morta. Esse livro está resenhado aqui, eu vou deixar o card, o link, enfim, referências aí disponíveis. Mas muito do que o próprio Dostoiévski viveu e passou, e insights, epifanias que ele teve, mudanças de postura que aconteceram nesse período, ele traz aqui para o romance. Então foi bastante interessante, inclusive porque foi o último livro dele que eu li, então tá bastante fresco e as comparações vieram para mim assim de maneira bem clara. Dostoiévski tinha esse plano de escrever a jornada do grande pecador. Mas esse pecador que depois de sofrer, de fazer muita besteira, muita maldade, ia conseguir se redimir. A gente vê que ele está ensaiando isso aqui com esse romance, mas qualquer um que termina o romance fica meio que olhando para a cara daquele final e falando, tá, mas essa é a redenção? Então, existe essa questão de que o Dostoiévski constrói melhor o caminho da dissipação, né, pelo menos de acordo com a minha impressão de leitura, do que o caminho da redenção. Ele vai tentar repetir de novo esse caminho com os irmãos Karamazov e parece que para ele era mais fácil, e acho que até por questões de realismo literário, de verossimilhança, ele consegue tocar melhor essa parte do ser humano que claramente não atinge um ideal crístico do amor ágape, do amor caridoso, enfim. Ou de uma postura ética redimida, que assume mais responsabilidades, né, de uma sociedade composta por pessoas, de um despertar de consciência que perceba a grande importância de assumir responsabilidades para com o outro, e não para consigo mesmo primeiro. E como isso dialoga profundamente com a visão cristã de mundo. Uma coisa interessante que eu acho que dá pra dizer sobre o livro é que a gente vai vendo o Raskolnikov como esse personagem que aspirava a uma grandeza histórica, a um personagem que queria ser capaz de grandes coisas, saber pelo menos que ele era capaz disso caso ele quisesse. E que, mirando nesse tipo de grandeza histórica, de grandeza fáustica, que ele vai sendo confrontado com um outro tipo de grandeza, que é a grandeza da abnegação, né? A grandeza do sacrifício, a grandeza das pessoas capazes de colocar as outras na frente pelo cuidado, pelo amor, né? E é diante desse outro tipo de grandeza que o castelo ideológico do Raskolnikov se abala. Realmente foi uma releitura que eu amei fazer, e se você não leu o livro e não gosta de spoilers, pelo menos dos spoilers, sei lá, principais, eu aconselho que você pare por aqui, porque agora eu vou fazer alguns comentários que falam um pouco do final, especificamente, do livro. Eu aludi aos Escritos da Casa Morta, não é por acaso. O Raskolnikov acaba sendo preso, então. E na prisão, talvez ele chegue um pouco mais perto de uma possível redenção. Mas a sensação que fica pra mim é que essa redenção não acontece muito bem. Acontece uma espécie de comoção pelo amor que a Sônia tem por ele, né? Ele tem essa aproximação com a Sônia que ele tenta fazer no sentido de entender a Sônia como uma pessoa igual a ele. Né? Ele se destruiu no crime, tentando supostamente ajudar pessoas, ajudar a humanidade oprimida, e a Sônia se prostitui para alimentar sua família doente e esfaimada. Ele não consegue ver que tem diferença aí, que no caso da Sônia é um sacrifício, e que ela nem se arrepende desse sacrifício, porque para ela o bem das pessoas que ela ama tá acima. Além de o ato de o Raskolnikov envolver um banho de sangue, né? Ele mata uma mulher inocente, ele decide se ela deve morrer ou não, ele toma pra si essa decisão, não, essa aí é um estorvo, é um atraso, merece ser morta mesmo, vai lá e mata. Em consequência do seu ato, tem que matar ainda uma pessoa inocente que acaba aparecendo, porque ele não estava contando aí com a contingência, com a complexidade da existência. Mas a gente percebe que
ele não chega a achar que a teoria dele tá errada, né? O que acontece, a grande amargura dele, parte do castigo dele, é só descobrir que ele não era o homem extraordinário, mas ele vai até o fim do livro convencido de que a teoria dele tá certa. Porém, ele chega condoído pelo mal que ele causou aos inocentes e às pessoas que ele ama. Então, a Lisaveta, que não tinha nada a ver com a história, que é a irmã da usurária que ele acaba matando, porque ela chega na hora do crime. A irmã e a mãe dele, que morrem de desgosto, de tristeza pelo que ele faz, inclusive porque elas eram mais crentes do que ele, então elas não acreditam só numa degradação moral, mas numa perdição da alma. Ele vai se condoendo desses sofrimentos que ele causa. E vai se comovendo também com o amor que ele descobre na figura da Sônia, que decide se abnegar agora também em relação a ele. Porém, a cerviz é dura e ele não consegue largar a mão completamente do idealismo dele, não. Ele acha que a teoria dele tá certa. Então fica aquela coisa de uma redenção mais ou menos. O que eu acho que torna o livro interessante, no fim das contas, eu não acho isso um problema, não. Na página 555, já quase no finalzinho, por exemplo, ele diz assim, o narrador diz, né, esse narrador nessa narrativa meio discurso indireto livre, às vezes é o narrador, às vezes é a consciência do Raskolnikov. Se ao menos o destino lhe tivesse mandado arrependimento, um arrependimento, chegou a gata, abrasador que despedaça o coração, afugenta o sono, um arrependimento cujos suplícios provocam visões da forca e da voragem. Isso deixaria alegre, sofrimentos e lágrimas. Ora, isso também é vida. Mas ele não se arrependia do seu crime. E essa falta de arrependimento, ele fala, isso também é vida, mortifica ele de certo modo, né? Parte dessa cisão com o resto do mundo tem a ver com essa espécie de morte em vida que ele passa a sentir. Crime e Castigo, então, segue sendo pra mim um grande romance, um romance de grandes ideias, de grandes personagens, um romance que comove, que angustia, mas que também diverte, e onde Dostoiévski tenta demonstrar que certas ideias perniciosas podem atingir até os mais altruístas, sejam os indivíduos ou os movimentos ou as ideologias. E numa época tão individualista quanto a nossa, né, não me parece que seja uma reflexão que tenha envelhecido ou se tornada obsoleta, não. Fica aí, então, a indicação desse grande romance. Então, em dezembro, a gente continua o nosso projeto Consciência e Absurdo, lendo Dostoiévski no seu bicentenário, com Os Demônios, um livro bem maior que eu espero me organizar bem para ler a contento e no prazo. Deu tudo certo com Crime e Castigo, mas Os Demônios é um pouquinho maior. E Os Demônios, estou muito curiosa, porque esse é um livro que eu nunca li. Eu li pela primeira vez. Enquanto esse aqui foi releitura, e o Jogador também, Os Demônios vou ler pela primeira vez, tá? Então estou animada. É isso então, muito obrigada a todos pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!